Olá, povo de Deus, meus amigos do YouTube. É com satisfação que estamos aqui para compartilhar mais um trecho e mais um texto da palavra do Senhor nosso Deus, que no caso aqui está em 1 Timóteo capítulo 4, do verso 1 em diante, diz o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Até aqui. Pai Santo, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te louvo porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia, ó Deus, dura para sempre e são a causa de não sermos consumidos. Eu peço, Senhor, Pai querido, que nos conceda graça na transmissão da Tua palavra, de maneira que ela vá abençoar cada pessoa que ouvir essa mensagem, que ela venha tocar fundo em cada coração por meio do Teu Espírito, Pai, e cumpra nela o Teu propósito em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, como de praxe, eu peço sempre a vossa cooperação com a proclamação da palavra do Senhor. Como assim, pastor? Como eu sempre digo, curtindo, comentando, compartilhando. Se você não é inscrito, se inscrevendo no canal. Quando você faz essas coisas, você coopera conosco na proclamação da palavra, porque a plataforma entende que as pessoas estão gostando dessa mensagem e leva essa mensagem para mais e mais pessoas. Então, seja um cooperador conosco na proclamação da palavra, seja um missionário conosco, seja um evangelista conosco, seja um profeta conosco, na proclamação dessa palavra do Senhor nosso Deus, para que ela venha chegar a mais e mais pessoas, para que mais e mais vidas venham ser também abençoadas. Dito isso, vamos aqui para o nosso texto. O apóstolo Paulo está aconselhando aqui o jovem pastor Timóteo, né, e orientando ele sobre algumas coisas que já estavam acontecendo nos seus dias e que ele acreditava que intensificariam posteriormente, dias depois, algum tempo depois. Então ele diz que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Irmão, se tem uma coisa triste é quando alguém abandona a fé. Quando diz que alguém abandona a fé, não é que a pessoa vai deixar de crer. Não, mas vai substituir uma fé por outra. Ele vai deixar a fé genuína, a fé pura, a fé imaculada, a fé colocada em Deus, o Criador dos céus e da terra, que faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, e passar a colocar essa fé, às vezes, em estruturas, em religiões, em doutrinas, em ensinamentos equivocados, e não em Deus e no ensinamento que Deus traz para nós da sua palavra. Ou seja, vamos deixar de crer na palavra do Senhor para crer em palavras mentirosas, palavras de engano, palavras que vem até passando-se por palavras de Deus, aparentemente cheias de amor, cheias de ternura, mas que na verdade são frutos de espírito enganadores, com o intuito de enganar e confundir o povo de Deus. Quando nós olhamos, meus irmãos, a história da humanidade, desde os primórdios, desde que o homem foi criado e colocado no jardim do Éden, a gente vê então o diabo, ele distorcendo a palavra de Deus para tentar enganar e confundir o coração dos filhos e filhas de Deus. Foi assim com Eva e Adão, quando eles estavam no paraíso, e a serpente então se apresenta para Eva e diz: é assim que Deus diz que não comereis desse fruto? Não, ele diz que a gente pode comer de todos os frutos, mas desse fruto específico não podemos comer, porque se comermos dele, vamos morrer. A serpente então diz para Eva: olha, certamente você não vai morrer. Ou seja, Deus mentiu para você, Deus te enganou, Deus não foi sincero com você, você não vai morrer. E Eva, então, escolheu a palavra que mais lhe agradava, uma vez que o fruto era desejável, era um fruto que despertava, né, muita atração, muito desejo. E aí Eva escolheu aquilo que ela se agradou, e é assim conosco também. Muitas vezes deixamos de ouvir a palavra de Deus para ouvir aquilo que nos agrada, aquilo que faz bem para o nosso ego, aquilo que faz bem para o nosso interesse, mas que muitas vezes tão somente aquilo é uma distorção da palavra de Deus, com o intuito de nos oferecer o que nós queremos e não ficarmos com Deus, que vai nos dar sempre o que nós precisamos. Então, desde o princípio, isso acontece.
Isso aconteceu com Jesus também, depois de ter sido batizado por João o Batista e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto, e sendo que antes de ser guiado, quando Jesus ressurge das águas, vem o Espírito Santo de Deus em forma corpórea e pousa sobre Jesus. E vem uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E vem o testemunho de João o Batista de apontar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas depois disso, Jesus foi guiado para o deserto, e ali, depois de alguns dias de jejum, Jesus teve fome, o que era natural. E o diabo sempre vai te oferecer o que você quer, o que você precisa. Ou seja, vai te oferecer aquilo que no momento você quer. E aí cabe a você receber do diabo aquilo que ele está te oferecendo, ou esperar para receber de Deus no devido momento, no devido tempo, no tempo de Deus, e receber bênçãos incontáveis, incomparavelmente maior. A escolha é sua. O diabo então diz: olha, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus não tinha crise de identidade. Jesus sabia quem ele era. Jesus ouviu a voz do céu. Todos que estavam ali perto ouviram a voz do céu: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus não tinha dúvida. E Jesus então repreende o diabo dizendo: nem só de pão viverá o homem. E isso nos traz um ensinamento, meus irmãos, que mesmo quando uma palavra de Deus é utilizada para nos oferecer alguma coisa que não é Deus que nos oferece, nós precisamos rejeitá-la, porque não está sendo conduzida por Deus, não está sendo promovida por Deus, não está sendo levada por Deus naquela situação, mas sim o inimigo das nossas almas, tentando nos distanciar do Senhor, tentando nos confundir com palavras enganadoras. Mas uma vez o diabo então coloca Jesus no pináculo do templo e diz para ele, fala: olha, pula-te aí abaixo, porque está escrito, e aí cita o Salmo 91, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que os seus pés não resvalem. E Jesus diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, meu irmão e minha irmã, Jesus, ele rejeitou a oferta de Jesus, do diabo, do inimigo das nossas almas, a oferecer para ele uma situação onde ele iria se destacar, onde ele iria utilizar dos milagres, dos recursos celestiais em seu benefício próprio, para se mostrar, para aparecer. E os recursos espirituais não são para isso. Os recursos de Deus, que estão na dispensa de Deus para ser usados por nós, não é para ser usado para a promoção de um indivíduo, mas para a glorificação do nome de Deus. E Jesus, mais uma vez, rejeita, era a palavra de Deus, está lá no Salmo 91. Mas não por isso. Ninguém não está falando lá no Salmo 91 que se você pular de uma montanha, Deus vai te proteger, não. Lá fala que vai resvalar os seus pés para que você não tropece, para que você não vacile. Ninguém tropeça em uma montanha. Você tropeça às vezes num rejunte que tem uma pequena diferençazinha ali e você, por não ter percebido, encosta ali, tropeça e sai meio cambaleando. Mas pular de uma montanha é tentar a Deus. Tropeçar, podemos estar suscetíveis a isso. E uma vez que tropeçamos com o coração puro, no intuito de fazer o certo, Deus envia socorro e nos guarda e nos protege. Mas, não contente com todas essas situações, o diabo ainda leva Jesus no alto monte e mostra para Jesus todas as riquezas desse mundo, todas as glórias desse mundo, todas as coisas fabulosas desse mundo. E diz: olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus diz: retira-te, Satanás, porque escrito estás, ao Senhor teu Deus adorarás, e tão somente a Ele oferecerás culto. E aí nós vimos aqui pelo menos 3 vezes em que o diabo oferece para Jesus as coisas e utilizando da palavra de Deus para isso, e Jesus o rejeita, bem como a palavra de Deus na boca dele também é por Jesus rejeitada, porque Jesus utiliza a palavra de Deus de maneira apropriada, de maneira correta. Lá no Evangelho de João fala que Jesus falava da parte de Deus, o que Deus mandava, como Deus mandava, sem distorcer a palavra, sem falsificar a palavra, sem querer usar da palavra para enganar as pessoas ou para falar o que as pessoas queriam ouvir, e sim o que Deus tem a nos falar por meio da sua palavra. E uma vez que o diabo bate em retirada,
A palavra do Senhor nos fala que os anjos de Deus vieram e o serviram. Então, quando nós recusamos as ofertas do diabo, quando nós rejeitamos as ofertas do diabo, ainda que se apoiando na palavra de Deus, de uma maneira distorcida, de uma maneira equivocada, de uma maneira errada, o Senhor envia para nós o sustento, envia para nós o amparo, envia para nós a recompensa de sermos acolhidos, de sermos sustentados por Ele, de sermos alimentados com o alimento do céu e não com o alimento contaminado que o diabo oferece. E esse alimento contaminado que o diabo oferece, ele causa diarreia, ele causa prisão de ventre, ele causa gases, ele causa vômito, ele causa diarreia, ele causa toda sorte de mal. Até te mata se você pegar esse alimento envenenado pelo diabo. Jesus recusou todas as ofertas do diabo e vieram anjos de Deus e o serviram com os manjares celestiais, com as bênçãos dos céus, com o alimento que fortalece e não envenena. Então fala que nos últimos tempos alguns abandonariam a fé. E isso tem acontecido, irmãos, pessoas abandonando a fé, pessoas que outrora andaram bem, que outrora andaram corretamente diante do Senhor, mas que agora estão abandonando a fé, porque estão acolhendo ensinamentos que não vêm de Deus, que não vêm dos céus, que não vêm das Escrituras. É um alimento envenenado, é um alimento que só vai trazer destruição, porque vai contra a palavra do Senhor. E como nós sabemos disso? Como saber discernir o alimento santo, o alimento que vem dos céus, do alimento envenenado? Uma das coisas, uma das maneiras de saber é sabendo quem está nos oferecendo. Outra coisa é quando nós nos aproximamos de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, maior vai ser o discernimento para sabermos se o alimento vem de Deus ou não. Certa ocasião, Jesus estava chegando nas proximidades de Cesareia e vendo para aquela cidade, olhando para aquela cidade, Jesus então pergunta aos seus discípulos: olha, quem diz os homens ser o Filho do Homem? E uns disseram: tu és Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é algum dos outros profetas. E Jesus virou para eles: e vocês quem dizem ser o Filho do Homem? E Pedro, então, representando os 12 ali, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, então, fala com Pedro: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus te revelou. E aí Jesus, então, continua falando e traz uma outra revelação, que olhando para Cesareia, que era a sede do governo romano na região da Palestina, e ele diz o seguinte: olha, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas o Filho do Homem vai padecer, o Filho do Homem vai sofrer, o Filho do Homem vai doar a sua vida para salvar a humanidade. E Pedro, então, que tinha sido revelado pelo Espírito Santo de Deus, de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, agora, por um descuido, por não perceber a diferença, por não saber ainda discernir muito bem qual voz ouvir, ele ouviu uma outra voz que dizia: não faça isso contigo, Senhor, não te permitas fazer tal coisa. E Jesus o repreende, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então, Jesus, como ele estava em profunda intimidade com o Pai, ele sabia diferenciar a voz do Pai da voz de Deus. Ele sabia diferenciar, ainda que alguém por um momento antes falou da parte de Deus, profetizou da parte de Deus, revelou da parte de Deus, mas que agora por engano, não por maldade, mas por engano, ele estava ouvindo uma voz contrária, uma voz do inimigo das nossas almas, e trazendo uma revelação esquisita, um alimento esquisito. Jesus fala: para trás de mim, Satanás, porque não cogito das coisas de Deus, e sim nas dos homens. Então, meus irmãos, do mesmo jeito que aconteceu com Jesus, acontece conosco também. Nós vamos ser tentados no decorrer da nossa caminhada, que não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona até o dia de partirmos, ir para a glória, ou por meio da morte, ou por meio do arrebatamento, ou por meio da ressurreição, seja qual for o meio que formos, mas até que esse dia aconteça, a nossa vida é uma maratona.
e a cada dia precisamos estar preparados, precisamos seguir os conselhos que o Senhor nos dá, vigiando e orando para não cairmos em tentação, para não cedermos ao tentador. Então, eu consigo ter esse discernimento à medida que eu me aproximo de Deus. E quanto mais eu me aproximar de Deus, e quanto mais eu estiver perto de Deus, e quanto mais eu estiver envolvido com as coisas de Deus, maior vai ser o meu discernimento para saber se aquele alimento vem de Deus ou não. Para saber se aquela revelação vem de Deus ou não. Para saber se aquela palavra vem de Deus ou não. E aí fala que muitos abandonarão a fé. E por que abandonarão a fé? Fala que abandonarão a fé porque seguirão espíritos enganadores. Ou seja, espíritos que têm a intenção de enganar. E esses espíritos, irmãos, são agentes do diabo. E esses agentes do diabo não vão manifestar como um ser com rabo, com chifre, com tridente. Não! Esse ser vai soprar no ouvido de homens e mulheres de Deus, mas que não estão tão íntimos de Deus, não estão com a vida que não conhecem muito bem a voz de Deus, e vão soprar nele algumas coisas, algumas situações, e que se a pessoa der ouvido, então o diabo vai usar esse homem e essa mulher de Deus para transmitir um alimento envenenado, para transmitir um alimento que não vem dos céus, que não vem de Deus. Está usando a palavra de Deus, mas de forma distorcida, de forma equivocada, de forma ruim. Então, fala que alguns abandonarão a fé, porque seguirão a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Muitas pessoas, quando lêem esse texto, ficam pensando, igual eu falei, que vai parecer um ser espiritual todo esquisitão, não vai aparecer esse ser desse jeitão. Vai ser na boca de homens e de mulheres que um dia andou com Deus, que um dia caminhou com Deus e por algum motivo vai deixar de ouvir a voz de Deus, vai passar a ouvir a voz desses espíritos enganadores e vão proclamar esses ensinamentos e vão trazer esses ensinamentos que, segundo as Escrituras, são ensinamentos de demônios, porque não vem de Deus, não vem do coração de Deus, não foi o que Jesus ensinou, não foi aquilo que aqueles que andaram com Jesus ensinou. Então, são espíritos enganadores, são doutrinas de demônios. E quem transmite esses ensinamentos? Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a sua consciência cauterizada. Outro dia, o meu filho pregou aqui o Atos, e ele falava sobre um texto de Hebreus que fala sobre as pessoas que provaram o Espírito e que depois de provar o Espírito e o abandonou, o rejeitou, eles são irrecuperáveis, eles não tem mais recuperação para eles. Né? E ele fez toda a sua explicação ali e tal, e daí por diante, e preparou muito bem para fazer essas afirmações. Né? E essas pessoas que têm a mente cauterizada são homens, são mulheres que andaram com Deus, que experimentaram do Espírito, que provaram do Espírito, que conheceram a palavra, que ensinaram a palavra, que de repente escreveram livros e fizeram, mas que de repente eles começam a mudar a sua maneira de pregar, porque já não é mais orientado pelo Espírito de Deus, já não é mais orientado pelo Espírito Santo, mas agora é uma palavra que é uma palavra de Deus, mas distorcida, com o objetivo ou dando à palavra de Deus determinadas conotações que a palavra de Deus não tem, e daí traz esse prejuízo para o ouvinte, que se não tiver alicerçado no Senhor, apoiado no Senhor, íntimo do Senhor para saber discernir, recebe esse ensinamento como palavra de Deus, sem saber que está recebendo doutrina de demônios, ensinamentos de espíritos enganadores, que tem por finalidade fazer com que você abandone a fé pura, a fé limpa, a fé genuína, não é? E fala que essas pessoas, esses homens, eles são hipócritas e mentirosos. A palavra de Deus nos fala que o filho, que o pai da mentira é o diabo, e quem se põe a mentir é filho do diabo.
Não está falando aqui, irmãos, daquela pessoa que por um lapso, por um descuido, ele comete uma mentira ali e que logo depois ele já cai em si, e pede perdão e confessa e procura mudar. Não, não é esse caso não. Mas daquela pessoa que vive na prática da mentira, que sabe o que está acontecendo é mentira, sabe o que está acontecendo é engano, mas mesmo assim ele reitera aquela mentira, ele reafirma aquela mentira, ele mantém aquela mentira como se fosse palavra de Deus, como se fosse ensinamento dos céus, sendo que é uma palavra distorcida, sendo que é ensinamento de espíritos enganadores, que são ensinamentos mentirosos, que são doutrinas de demônios, por quem tem a sua consciência cauterizada, ou seja, uma consciência que se tornou empedernida, que se tornou uma rocha, onde a palavra de Deus já não entra, onde a palavra de Deus já não penetra. Mas pastor, não diz a palavra do Senhor, que não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus não muda. Mas tem pessoas que chegam a um ponto que ele vai recusando ouvir a voz de Deus, vai recusando ouvir a voz de Deus, e ele vai criando uma resistência em ouvir a voz do Senhor, que a sua mente vai ficando cauterizada, a palavra já não penetra ali, a palavra já não entra naquele coração, a palavra já não entra naquela vida, e o que da palavra entra é aquilo que a pessoa quer, aquilo que ele quer ouvir, aquilo que ele quer falar, aquilo que ele quer pregar, e não o que a palavra de Deus nos ensina. Então, meus irmãos, para finalizar, só repetindo a leitura, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. E por que abandonarão a fé? Porque seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de quem? Vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a sua consciência cauterizada. Sua consciência já foi contaminada e Deus deu a chance de arrepender. E o Espírito Santo de Deus deu a chance do arrependimento. E a palavra do Senhor diz, desperta, ó tu que dormes. E a pessoa continuou deitada. E Deus falou, vem. E a pessoa continuou parada. E Deus falou, rapaz, levanta que eu quero te usar, eu quero te mudar, eu quero te restaurar. E a pessoa continuou no mesmo lugar e não quis dar lugar à voz de Deus. E uma coisa, meu irmão e minha irmã, Deus não força ninguém a nada. Deus não obriga ninguém. Se algum dia, por mais que seja influenciado, um homem de Deus, a mulher de Deus, e sendo um instrumento de Deus, um agente de Deus, para influenciar a humanidade, se esse servo e essa serva de Deus rejeitar as coisas de Deus, começar a ouvir espíritos enganadores, doutrinas de demônios, tiver a sua consciência cauterizada e não quiser se arrepender, Deus não o obriga. Nós temos a livre escolha de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. E cabe a nós ouvir o conselho de Josué. Olha, ele diz, olha, vocês escolhem o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você? A quem você vai escolher? A vida ou a morte? A bênção ou a maldição? A palavra de Deus ou ensinos de espíritos enganadores, a doutrinas de demônios? O que você vai escolher para a sua vida? Eu espero que você escolha o Senhor, que é a vida, que tem palavras de vida, que tem palavras que nos mudam, que tem palavra que nos alimenta, que tem a palavra que nos sustenta, que tem a palavra que nos faz aproximarmos cada dia de Deus e nos concede uma mente limpa e livre para pensarmos, para buscarmos, para interagirmos com o Senhor, buscando as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus Pai nas alturas. Ficamos por aqui. Um grande e forte abraço, que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Fui!